Olá, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Pastor Júnior que vos fala. Olha, eu queria falar algo que Deus tem tocado muito no meu coração esses dias, que é a respeito, tá, de nós vivermos por fé. Nós tivemos na igreja uma jornada chamada Jornada Rompendo em Fé. De forma com que essa jornada nos fez entender tantas coisas relacionadas à palavra de Deus, relacionadas à fé. E quando a gente um dia fez uma pergunta à igreja, quem depois de tanto estudo sobre a fé, quem realmente estava vivendo por fé, através da fé, a gente pôde perceber uma coisa, sabe? Poucas pessoas poderiam dizer, eu vivo pela fé. E isso nos deixou com dois sentimentos. O primeiro, o sentimento de muita tristeza, porque se a gente não caminha por fé, a fé, sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar o quê? A Deus. E aí a gente vai entender que muitas coisas que a gente estava fazendo era sem fé. E sem fé a gente não vai agradar o Senhor. E o outro sentimento, né, é o sentimento de alegria em saber que existe muitas coisas a conquistar, existe muito campo, tanta terra para possuir, e o Senhor vai fazer com que a gente tenha tudo por fé. Nós aprendemos, irmãos, que tudo que a gente fala com a nossa boca e crer no coração acontece. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então aprendemos o quanto nós precisamos estar mergulhados, impulsionados, dirigidos, motivados pela palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ter uma fé de reação. O que é fé de reação? Ou fé reativa, né? Ela é aquela fé que só se manifesta diante do problema. Quando está tudo bem, a gente não consegue ter uma fé geradora. Ou uma fé proativa, né? É fé reativa. Aconteceu um problema na família, aí eu vou ler, eu vou buscar para poder Deus se manifestar e resolver aquele meu problema. Isso é fé reativa. Né? Ao invés disso, a gente está projetando, tendo sonhos de Deus, fazendo prospecções, tendo comunhão com o Espírito Santo, enxergando pela fé e conquistando o invisível pela fé. Abraão saiu como vendo o invisível. Moisés saiu não temendo os carros de Faraó, como vendo o invisível. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Meus irmãos, caminhar por aquilo que é possível não é caminhar por fé. Caminhar por fé é estar no deserto e ver uma cidade fortificada. Mesmo antes dela ser construída. Vou repetir. Caminhar por fé é estar no deserto, mas pelos olhos da fé já vê a cidade edificada. É estar doente e já enxergar pelos olhos da fé a cura. É estar desempregado, mas ver pelos olhos da fé a porta aberta. Estamos aprendendo muitas coisas relacionadas à fé. E eu queria dizer para você que está escutando essa mensagem. Enquanto nós não tivermos os olhos da fé e atitudes relacionadas à fé, esse invisível nunca se realizará. Nunca. Porque sem fé, o invisível não vai se manifestar. Não se manifestará. Abraão e Sara demoraram muito tempo a aprender isso.
Desde a promessa do filho até o dia em que ele se realizou, passaram-se 25 anos. Mas olha o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus mudou o nome. O nome Abraão, sabe o que significa? Pai de uma multidão. Imagina você ter o nome de Abraão e passa a ser chamado de pai de uma multidão. Só que você não tenha gerado ainda o filho da promessa. Você imagina, eu fico imaginando, né? Sara e Abraão caminhando pelas ruas, pelos montes, por entre o povo, e Sara chegando para ele e dizendo: pai de uma multidão, pai da multidão. Você está entendendo o que eu estou falando? Sara começou a chamar Abraão daquilo que ele não era ainda. Só a fé faz isso. E Abraão ser considerado pai da multidão, onde na verdade ele estava avançado em dias, a mulher também, e ela ainda era estéril. E você receber isso, e você viver isso, e você deixar transparecer isso. Eu sou pai de uma multidão. Ah, meu Deus. Difícil, né? Por isso que eles riram em algumas oportunidades, tanto Abraão como Sara, porque é difícil ver o impossível. É difícil caminhar por fé e ver o impossível acontecer. É difícil passar pelo deserto, é muito difícil. É mais fácil a gente chegar, olha, aqui está o tijolo, aqui está a areia, aqui está o cimento. Ah, então é possível fazer o quê? Construir a cidade. A Bíblia diz que Abraão, ele esperava uma cidade que seria construída por Deus. Aleluia. Eita Deus tremendo. A cidade que ele estava esperando é uma cidade que ia ser construída pelo arquiteto que era Deus. Você tem uma mensagem, irmãos, é assim, né? De salvação, né? Mas eu queria trazer para a nossa existência aqui. Aquilo que você precisa vai ser construído por Deus. Ele faz do que não existe. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra do Senhor, das coisas que não existem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se para construir a cidade no deserto, que a gente está dizendo aqui, existir materiais, Deus vai fazer com que esses materiais cheguem. Vai chegar tijolo, areia, cimento, traço, vai chegar ferro, vai chegar o arquiteto, vai chegar engenheiro, vai chegar pedreiros, vai chegar serviçais, vai chegar serventes, vão chegar, né, muitos vão chegar. Eletricistas, pintores, de onde você não consegue imaginar. A cidade estará pronta pela fé. Porque se Deus prometeu, essa cidade vai aparecer. Aleluia. Mas, todavia, entretanto, eu quero te deixar bem claro. Se não houver materiais para construir a cidade que Deus preparou para você, pela sua palavra, Ele vai fazer com que venha à existência os materiais necessários para que a cidade seja construída. Aleluia! Você crê nisso? Pois é nisso que eu estou firmando a minha fé na minha casa. A cidade que Deus vai construir na minha casa. A cidade que Deus vai construir no meu casamento. A cidade que o Senhor vai construir nos meus filhos. A cidade que Deus vai construir lá no meu trabalho. Se tem materiais, Deus vai fazer que ela se erga. E se não tiver o material, Deus vai fazer com que exista pela sua palavra. Eu creio nisso. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Pela fé. Então, resumindo aqui, nós estamos sendo impulsionados a aprender sobre fé. Isso tem alegrado nosso coração. Desafio você a aprender um pouco mais sobre fé.
a viver a fé, a esperar na fé, a adorar pela fé, a louvar o Senhor, mesmo na prisão, como Paulo e Silas. Porque Deus que move o nosso coração para adorar, Ele é digno de todo louvor, majestade e glória. Deus te abençoe. Vamos aprender um pouco mais pela palavra de Deus, que é a fonte da fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir o que é a palavra de Deus, tá? Somos podcast, Pastor Júnior que nos fala. Guarda essa palavra no seu coração, medite nela. Graças a paz.